Mais um vídeo aqui sobre a Guerra do Vietnã e os mistérios que os soldados americanos encontraram por lá, que até hoje é comentado por eles, né? E eles se deram muito mal, pessoal. Os soldados americanos se deram muito mal nessa selva. Eles sofreram muito, porque além de encontrar um lugar que eles não conheciam, uma selva, tiveram que enfrentar muitos bichos estranhos, animais, né, que eles não tinham ideia do que era. E tem muito caso aí, muitos relatos de histórias misteriosas de animais que eles encontraram por lá. Hoje eu vou falar sobre aqui um macaco que eles não sabiam que tipo de macaco era aquele. Até hoje eles não sabem. Então vocês vão conhecer hoje a história dos macacos que atacaram a tropa americana no Vietnã. As misteriosas criaturas que atacaram os soldados americanos no Vietnã. Os macacos da rocha, como eram conhecidos, eram um grupo de supostos humanoides violentos e teriam sido avistados várias vezes durante a Guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975. As criaturas foram vistas principalmente pelos soldados americanos, que contaram suas histórias depois de voltarem para casa. Os macacos da rocha foram descritos como humanoides peludos semelhantes ao Sasquatch. Dizia-se que tinham cerca de 1,80 m de altura, robustos e muito musculosos, com estômagos salientes e cobertos de cabelos na cor marrom ou preto, exceto os joelhos, as solas dos pés, as mãos e o rosto. Avistamentos desses macacos pelas tropas americanas eram comuns o suficiente para que um general organizasse uma expedição em 1974 para tentar capturar ou pelo menos matar uma dessas estranhas criaturas. Criaturas misteriosas são chamadas de criptos, cuja existência é contestada pela ciência convencional, como por exemplo o monstro do Lago Ness, o Sasquatch, também conhecido como Pé Grande, o Yeti, também chamado de Abominável Homem das Neves, ou o Mokele, que é parecido com um dinossauro. Embora macacos da rocha, ou batututis, como são chamados no Vietnã, não sejam tão conhecidos quanto os que foram mencionados, avistamentos dessas criaturas misteriosas por tropas americanas nas selvas do Vietnã durante o curso da guerra foram surpreendentemente numerosos, com muitas testemunhas dando relatos extremamente detalhados dos avistamentos. Alguma criatura muito estranha, semelhante aos macacos, realmente existia naquela floresta terrível. Uma colina em particular no Vietnã foi o local de tantos avistamentos de macacos de rocha que ficou conhecida como Montanha dos Macacos. Embora nenhum cadáver dessas criaturas estranhas tenha sido jamais encontrado, ou tiradas fotos nítidas deles, o fato dos avistamentos serem tão difundidos e comuns durante a guerra os torna dignos de pelo menos uma investigação. Os macacos das rochas foram assim chamados por causa de sua suposta propensão a atirar pedras, geralmente em retaliação, depois que as pedras foram atiradas contra eles primeiro. Também foi dito que eles lançavam granadas arremessadas de volta aos atiradores. Também foi dito que eles viviam em grupos, em vez de viver uma existência solitária, e seu habitat estava confinado a áreas remotas da selva, longe da presença humana. A princípio, as descrições dessas criaturas parecem apontar para o fato de que elas podem ter sido simplesmente orangotangos mal identificados. Mas dizem que os orangotangos que habitavam o Vietnã foram extintos há milhares de anos atrás. Além disso, muito do que as tropas no Vietnã relataram sobre os estranhos macacos realmente não correspondem ao comportamento típico do orangotango. Outro possível candidato para ser a tal criatura é o gibão de bochechas brancas do norte, que é nativo do Vietnã,
Como os macacos de pedra misteriosos, esses gibões vivem em grandes grupos sociais e passam a maior parte do tempo nas árvores, mas as descrições de tamanho não correspondem. Os gibões são muito menores do que os macacos de rocha. O general Hoang Minh-Ta organizou uma expedição em 1974 para tentar capturar, ou pelo menos matar, uma dessas criaturas lendárias. No entanto, a expedição não teve êxito e nenhuma evidência concreta da existência dos macacos da rocha foi encontrada. Outra expedição organizada pelo professor Vo Qui, da Universidade Nacional do Vietnã, também foi mal sucedida. Mas pegadas estranhas, semelhantes a humanos, mas que não eram humanas, foram encontradas na selva em 1970 pelo professor Tran Hong Viet, da Universidade Pedagógica de Hanoi. Ele fez moldes das pegadas, mas não encontrou mais evidências da existência dos macacos da rocha. Algo bastante impressionante sobre os muitos avistamentos desses macacos relatados pelas tropas americanas é o fato de que essas criaturas demonstravam pouco ou nenhum medo de seres humanos. Eles exibiram essa característica a tal ponto que as tropas assustadas em patrulha na selva supostamente frequentemente encontravam com eles a distâncias de alguns metros, muitas vezes ficando bastante assustadas, pois pensavam ter acabado de encontrar uma patrulha inimiga do que um grupo de macacos. Essa aparente falta de medo de seres humanos poderia ser explicada pelo fato de os macacos de rocha, se existirem, habitarem áreas que estavam geralmente tão distante dos seres humanos que não os viam como ameaça. Ou seus relatórios sobre seu tamanho grande eram precisos, é possível que eles viam os seres humanos como pequenos ou fracos demais para representar uma ameaça significativa para eles. Em pelo menos uma ocasião, de fato, um grande grupo de macacos de rocha teriam atacado um grupo de fuzileiros navais em massa. Uma explicação apresentada pelos céticos para explicar o fenômeno dos macacos da rocha é que essas criaturas eram meras alucinações, evocadas na imaginação perturbada de jovens que estavam em um ambiente hostil, inóspito e sob estresse extremo, com suas vidas sob constante ameaça, o tipo perfeito de ambiente e condições para o cérebro jovem evocar ilusões. Além disso, a prevalência do uso de maconha pode ter servido para estimular ainda mais a mente das tropas quanto a ilusões, mesmo que não seja uma droga alucinógena. Então, qual é, afinal, a verdade sobre esses misteriosos macacos? Eles eram orangotangos ou gibões que foram incorretamente identificados? Eles eram simplesmente alucinações evocadas por mentes jovens extremamente estressadas e perturbadas? Eles eram uma espécie inteiramente nova, ainda não descoberta pela ciência? Até que sejam encontradas evidências concretas, não podemos realmente dar uma resposta definitiva a nenhuma dessas perguntas. Até hoje, tudo não passa de um grande mistério.